esse é um sonâmbulo, é clarividente. Então, ele consegue ver o futuro, o Edgar Cayce, chamado Profeta Adormecido. Por que eles batizaram de Profeta Adormecido? Justamente porque ele ficava nesse estado de sonambulismo, e nesse estado ele aparentemente parecia que estava dormindo, mas na verdade ele estava nesse estado alterado de consciência, né? A gente chama hoje de transe. Então, Cayce teria sido um dos maiores clarividentes da história americana, é chamado pela mídia norte-americana como o profeta adormecido. Inclusive, eu até falei isso semana passada, vou alertar vocês novamente que tem um documentário no YouTube sobre ele, tá? Então, façam isso, tá? Vejam esse documentário. O nome do documentário é justamente isso. Se colocar lá no YouTube, vai aparecer o Profeta Adormecido. Ele predizia eventos futuros, prescrevia medicamentos com os olhos fechados, relaxados sobre um divã, ao lado de uma taquigráfica. O que é taquigráfica? É a pessoa que escrevia tudo, né? Anotava tudo. Essa é a característica do sonambulismo, né? O sonâmbulo não lembra de nada após o transe, tá? Então, ela realizava, a assistente dela realizava as anotações, tá? E aí, como eu tirei esse texto do Wikipedia, e eu mantive originalmente esse nome, né? Suposto estado de transe. Por que suposto, né? Porque eles não acreditam. Mas o problema é deles, não acreditar ou não, né? Acreditar ou não acreditar na mediunidade, acreditar ou não acreditar no sonambulismo, o problema é de quem não acredita, não é verdade? Mas, de fato, ele fez várias previsões, ele previu a queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, né? Ele fazia prescrições médicas, então, ele tocava na carta, as cartas eram mandadas para ele. Uma das formas de um sonâmbulo entrar em relação para poder fazer o diagnóstico, para poder fazer a sua avaliação, né, do futuro, encontrar pessoas, é comum. Inclusive, os escritos que estão encontrando de Kardec agora, tem uma carta lá que Kardec registra, né, uma criança que mandaram a mecha de cabelo e a sonâmbula fazer o diagnóstico, né? Então, era muito comum guardar a mecha de cabelo, que ajudava tanto no diagnóstico da pessoa, que não pudesse presencialmente entrar em relação com o sonâmbulo, através da mecha de cabelo, como através de uma carta escrita, alguma coisa escrita. Então, o sonâmbulo, quando tocava, entrava em relação e fazia o que deveria fazer, que seria diagnóstico, né? As mães mandavam carta para Edgar Cayce, e ela dizia se o filho estava vivo na Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, ele morreu em plena Segunda Guerra. Então, ele dizia se estava vivo, onde é que estava no Japão, né? Eles estavam em guerra. Então, essa faculdade é extraordinária. Inclusive, há um relato no próprio documentário que ele ficou durante muito tempo, assim, meses sem falar com o pai, porque eu descobriu que o pai dele estava querendo descobrir o resultado das corridas de cavalo para poder ganhar dinheiro. Esses sonâmbulos têm uma moral muito boa, né? Então, ele ficou chateado e, durante um bom tempo, ficou sem trabalhar nesse trabalho, né, de sonambulismo, sem o pai. Depois ele fez as pazes com o pai, mas ele ficou muito chateado, porque não se deve utilizar a faculdade para esse tipo de coisa, né? Eu não preciso nem dizer porquê, né? Nós sabemos, nós como espíritas sabemos que não devemos fazer isso. A faculdade deve ser utilizada de forma útil, não é isso? Então, Edgar Cayce estava com um problema, sua voz, e ficou sabendo que havia um hipnotizador na cidade. Era muito comum alguém sugerir que se tratasse assim, né? Procurando um hipnotizador. Então, ele marcou uma consulta com o hipnotizador Alan no dia 31 de março, isso lá nos Estados Unidos, em 1901. Ele nunca esqueceu essa data. Numa tarde de domingo, depois da missa, ele era muito religioso. E após a primeira sessão, ele aprendeu a entrar em transe sozinho, começou a trabalhar assim, dessa forma, tá?
Ele aprendeu a entrar em transe e aí, a partir daí, ele começou a trabalhar em pensamento com isso. É extraordinário, né? Porque ele era de origem protestante, então eles não acreditam na reencarnação, né? Mas quando ele estava em transe, ele falava sobre reencarnações, então é conflitante às vezes, né? Você tem uma fé aqui no estado, né? Nesse estado normal da gente, a gente é liberto do corpo, a gente sem influência do corpo, a gente tem muito mais lucidez, né? Então ele era mais universalista do que quando no seu estado normal. Criou até conflitos com ele no início da carreira, depois ele relaxou, né? Mas no início da carreira eu até pensei em parar porque ele falava sobre reencarnação quando eu estava em trás. E é interessante esse tipo de coisa. Então, é o hospital dele, em Virginia Beach. Vocês que moram nos Estados Unidos podem visitar. Essa instituição existe lá na praia, tá? Ela foi construída em 1928. Ainda tem. E era uma instituição que ele criou, esse hospital, para justamente fazer esses tratamentos, na qual ele sonhou tanto. A vida toda ele sonhou fazer isso. Essa é uma imagem mais recente dessa mesma instituição, na praia Virginia, né? Virginia Beach, né? Praia de Virginia. Então, está lá, ainda existe essa construção, existe uma instituição eles chamam de tratamentos holísticos, né, digamos assim, né? O objetivo era estudar ciência, educação, saúde e o despertar espiritual. Tá? Digamos que seja o primeiro hospital holístico, digamos assim, né? Que a gente tem registro no século XX. Isso aqui é uma sonâmbula, médium sonâmbula. Eu até falei com ela hoje, porque ela está no interior, né, de Pernambuco, para ver se eu conseguia fazer uma gravação para mostrar para vocês, mas ela está sem acesso à internet. A internet não é muito boa lá, mas ela ficou de gravar um áudio. Quando estiver disponível, eu passo para vocês. Eu encontrei essa jovem na Universidade Federal, ela é aluna está terminando, na verdade, de enfermagem. A gente fez uma sessão e encontrou, na, na primeira sessão a gente encontrou a lucidez dela, né? E aí a gente começou a trabalhar juntos, a gente fez várias sessões. Então, uma sessão extraordinária que eu tive com ela foi sobre xamanismo, que eu não conhecia, né? Essa área eu vim conhecer mais recentemente, começar a estudar sobre isso, né? Então, a gente eu fiz um trabalho com ela e veio vários indígenas, ela via esses indígenas, eles faziam diagnósticos, era muito interessante o trabalho. Pois bem, essa jovem, né? É a Lara, ela tem essa faculdade, né? De fazer diagnósticos. Então, ela falou, apontou para mim e disse que tinha uma senhora com problema no coração aqui em casa, que é uma pessoa que faz, de vez em quando ela vem fazer comida aqui em casa. E o cachorro estava doente, né? E ela não conhecia a minha casa, como é que ela sabia disso, né? Então, é interessante ela descobrir, né? Através dessa lucidez. Também fez o diagnóstico de uma amiga, tá? Então, são faculdades, pessoal. E é interessante que ela nem espírita né? Ela é católica e gosta de estudar o espiritismo, porque viu que tinha essa faculdade e começou a estudar, e eu tiro as dúvidas dela quando ela precisa, né, pelo WhatsApp. Então, quantas pessoas a gente pode encontrar, né, no nosso meio que tem essa faculdade e não sabia, né? É como eu sempre falo, né, para vocês, o magnetismo ajuda a gente encontrar a faculdade e desenvolver essa faculdade. Então, é importante ter um magnetizador, de preferência um magnetizador espírita que tem esse conhecimento, né? Então, na Revista Espírita de 65, Kardec registra assim: nesse estado, né, que é esse estado de transe, a alma não percebe mais pelos sentidos materiais, mas se assim podemos exprimir pelos sentidos psíquicos. É por isso que suas percepções ultrapassam os limites ordinários. Seu pensamento age sem interseção do cérebro. Razão por que desdobra faculdades mais transcendentes do que no seu estado normal. Ok? Então, a gente, nesse estado, e qualquer um de nós dessa sala, nós temos 33 pessoas, né? Gosto desse número, idade de Cristo. Nós que estamos aqui, muitos de nós que estamos aqui somos sonâmbulos e não sabemos. Então, como é bom a gente conhecer as nossas faculdades para poder utilizá-las de forma útil, né? Seja sonambúlica, seja mediúnica. E na mediúnica o magnetizador pode ajudar? Pode sim.
Então, como o magnetizador ajuda no processo de transe, ele também pode ajudar nos processos de mediunidade. Não é diferente. Não é diferente. Os espíritos que se comunicam, eles estão magnetizando o seu médium. O que não dá para entender é as pessoas não estudarem o magnetismo. Aí não dá para entender, porque, principalmente médium, né? Se é médium, aí que deveria estudar o magnetismo mesmo, assim como estuda o livro dos médiuns, né? Porque as comunicações mediúnicas são todas de origem magnética. Esse rapaz de camisa vermelha, ele tem uma acessibilidade tão grande, a gente estava fazendo um seminário lá em Belém do Pará, e ele entrou em catalepsia, eu no meio da explicação, explicando para o pessoal, nas cadeiras assim, e ele entrou em catalepsia, não piscava nem os olhos, né? Ele era muito sensível. Vocês estão vendo aí uma perna, né? Parada e os braços, que é o estado de catalepsia. Essa senhora que está aí, também de Belém do Pará, ela está magnetizando essa outra jovem também, jovem senhora, que ela tem uma faculdade também muito intensa, né? Mediunidade e sonambulismo também. E ela é a médica, né? Essa que está magnetizando. Essa imagem foi feita no Rio Grande do Norte. Através de uma sessão, a gente, magnetizando o braço, como diz Kardec, no item 206, a gente encontrou pessoas que faziam psicografia e psicopictografia. Como eu falei para vocês, o magnetismo ajuda tanto na mediunidade como nas questões anímicas, né? Como a dupla vista, como o sonambulismo, tá? O êxtase, nesse fato. Então, o Charles Lafontaine, nesse livro, acho que Medeiros tem aí, em Fortaleza, Charles Lafontaine, ele considera a insensibilidade como um dos maiores benefícios que pode dotar a humanidade. E me apeguei todos os meios possíveis para bem convencer disso tanto os médicos como o público. O Charles Lafontaine chegou a falar com o Papa, está registrado nesse livro, e o Papa da época perguntou para que servia. Mas, então, ele falou até com o Papa, né? O Papa perguntou, mas para que serve o magnetismo? Ele era católico, era de uma família muito importante, né? O Charles Lafontaine, ele tanto viajava por toda a França, como por vários países, como a Inglaterra, na Suíça, ele viajava muito. E o Papa ficou sabendo e fez uma entrevista com ele, porque assim, as pessoas importantes tinham acesso ao Papa. Geralmente demoravam uns 5 minutos. O Papa passou 25 minutos com ele. Tão interessado que ele ficou em conhecer o magnetismo. Né? Para que serve isso? E ele começou a falar, né? Teve até dificuldade de conversar, porque Charles Lafontaine falava em francês e o Papa falava em italiano, mas acabaram se entendendo. Passaram 25 minutos e ele falando, explicando a utilidade do magnetismo, principalmente na questão da insensibilidade, para fazer cirurgias e coisas mais. Aí a gente vai falar sobre o sono magnético. Então, toda vida que vocês observarem, seja na revista espírita, seja nos clássicos do magnetismo, que eles falarem no sono, fique com o pé atrás, porque eles estão falando, não é o sono de dormir, não, eles estão falando de transe, é o sono magnético, ok? Então veja aí o que Charles Lafontaine fala, né? Na página 76 desse livro que Gilberto, que eu acho que Medeiros tem Medeiros aí? Quem morar em Fortaleza aqui, nós temos esse livro na nossa livraria, entregamos em casa. Viu? A arte de magnetizar. Então ele diz, o sono produz por influência magnética, né? O sono produzido por influência magnética é muito mais profundo que o sono natural. Primeiro ponto. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que o sono magnético provocado por nós, magnetizadores, é altamente curativo. Ele é reparador. Então, só o fato da gente colocar no sono magnético, colocar no sono magnético, já ajuda, tá? Aquela pessoa. Ok? Então, é importante levar em consideração isso. Visto que os maiores ruídos ou as mais vivas dores não podem destruí-lo. A alma goza, então, de mais completa de todas as faculdades e ela pertence a si mesma e mais inteiramente. Por isso, no estado chamado de sonambulismo magnético, o que é o sonambulismo magnético, gente? É o sonambulismo que um magnetizador coloca a pessoa nesse estado.
Então, o magnetizador vai magnetizando, tá? Longitudinais lentos, e essa pessoa, se ela tiver esse estado, nessa faculdade, ela vai entrar nesse estado de sonambulismo. Por que é magnético? Porque foi o magnetizador que gerou esse estado. Okay? Isso não impede que depois a pessoa aprenda a entrar sozinha, mas geralmente, muitas vezes, tá? Eram parcerias entre magnetizadores e a sua sonâmbula. O próprio o discípulo de Mesmer, né? Marquês de Passegui, o próprio Marquês de Passegui, ele utilizava uma sonâmbula para poder fazer os diagnósticos dele. Tá? Hoje a gente tem o tato magnético, né, que a gente faz o rastreamento magnético para encontrar a desarmonia. Mas se a gente tiver numa casa alguém, um sonâmbulo com essa lucidez, a gente pode também chamar, né, colocar essa sonâmbula ou sonâmbulo em relação com essa pessoa que eu estou cuidando, para que ela possa fazer os diagnósticos. Tá? Foi assim que Allan Kardec foi curado. Na Revista Espírita de 1862, ele registra que foi curado por uma sonâmbula, curado da visão. Ele estava com um problema sério na visão e ia ficar cego, porque era amoroso, né? Bom, não era ainda, a própria sonâmbula disse isso para ele, que ainda não era, mas se não cuidasse ia virar, ou seja, ele ia ficar cego. Então, o próprio Kardec foi beneficiado pelo magnetismo, mas que era por isso que ele falava tanto do magnetismo. Não sei por que Kardec falava tanto do magnetismo, agora a gente sabe, né? Que ele foi curado através do magnetismo. Nesse estado chamado de sonambulismo magnético, ele aparece como a sua aureola, né, divina, como fosse um santo, né, e se lança na imensidão, a qual percorre em um salto. Para ela, nenhuma distância, nenhum obstáculo e nenhuma muralha. Sua essência divina penetra tudo e por toda parte. Não existe corpo cujo interior ela não possa ver. O sonâmbulo tem essa capacidade, inclusive de ver os órgãos internos de outra pessoa, se ele tiver essa faculdade, lógico, né, pessoal? Porque é como eu estou falando para você, primeiro a gente encontra o sonâmbulo, depois a gente encontra a lucidez dele, porque são diversos tipos, tá? Eu espero que vocês anotem aí as dúvidas para que a gente possa debater sobre essa questão. Mas o sonâmbulo é um exercício, a gente precisa primeiro encontrá-lo, né? Não é fácil de primeira. A gente encontra o sonâmbulo e depois começa a fazer os testes. É a dupla vista, só que a dupla vista não precisa do transe, né? A dupla vista não precisa do transe. A pessoa vê, entre aspas, né? Vê sem precisar estar no estado de sonambulismo. O sonâmbulo já tem isso, está no pacote dele, né? Então ele consegue ver nesse estado de sonambulismo, ou seja, alguém colocou ele nesse estado de sonambulismo. Quem colocou? Pode ser um hipnotizador, pode ser um magnetizador, tá? O magnetizador é melhor para colocar o sonâmbulo em transe. O hipnotizador, ele pode até colocar, mas não é tão intenso e o sucesso maior é do magnetizador do que do hipnotizador. Lógico que se você tiver uma relação magnética grande com o seu magnetizado, é possível e pode acontecer, na nossa praticidade, de eu colocar o meu sonâmbulo em transe usando a hipnose. Porque ele já fez experiências, eu já fiz experiências com ele, né? A gente já se conhece, já tem a relação magnética já estabelecida, e aí dá para eu flexibilizar, eu entrar ela entrar nesse estado através da hipnose, ok? Mas o que acontece também é que o que era demorado, que nas primeiras sessões demora, sei lá, meia hora, 30 minutos né, ou 40 minutos de longitudinais lentos, nas próximas sessões esse tempo vai diminuir, ok? Isso também acontece. Então, o sonâmbulo consegue ver o interior, né? Ver o interior do corpo, ver o interior dos objetos. Havia muitos desses testes. Colocava alguma coisa numa caixa fechada e o sonâmbulo dizia o que é que tinha dentro, tá? Isso é muito comum. Encontrar coisas também, né? Encontrar pessoas, como eu falei para vocês, né? Através da mecha de cabelo.
através de um bem dessa pessoa, vamos supor, um lençol daquela pessoa, o sonâmbulo entra em contato, né, com a energia daquela pessoa e começa a dizer, a diagnosticar se for uma doença, a dizer onde é que ela está, se ela estiver perdida, se ela tiver, ou se estiver morta, né? Porque se ela estiver desencarnado, pode encontrar o corpo. Existe isso lá nos Estados Unidos. Lá eles ganham dinheiro com isso, né? É outra forma de pensar, né? Mas que eu também não critico, né? Lá existem investigações onde os policiais utilizam os sensitivos para encontrar pessoas, encontrar o corpo, encontrar o assassino também. Investigações onde o sensitivo, seja médium ou seja sonâmbulo, ou os dois, né? Porque pode ser o combo, ele pode dizer os detalhes, como foi os últimos momentos daquela criatura. Tá? Existe hoje, nos Estados Unidos, investigações assim. Tá? Eu só não entendo, não existe nada de espiritismo, né? No nosso meio espírita. Aí eu não entendo, não. Não existe pensamento tão profundo, profundamente dissimulado do que ele não possa conhecer. E não existe efeito cuja causa ele não possa apreciar. Então, a pessoa nesse estado, se ela tivesse realmente essa faculdade, ela pode explorar não só a questão das coisas em si, né, encontrar coisas, mas a questão do pensamento e da filosofia também. O Edgar Cayce, ele fez várias obras com relação a isso, né, de profundidade filosófica, né. Então tem, se a pessoa, lógico, se for um sonâmbulo que tenha já uma lucidez grande, né, que ele já tenha uma bagagem de outras existências, então isso vem à tona nesse estado, ok? Então ele pode, inclusive, falar de situações, como tem um registro na Revista Espírita, né? Nas mensagens familiares que Kardec registrou, chamado Conversão, para quem quiser ver aí na Revista Espírita, janeiro de 1858. A gente até falou sobre ela quinta-feira passada. Uma conversão, o nome da mensagem. E a sonâmbula fala de coisas que a pessoa que foi consultar com a sonâmbula nem lembrava mais. Porque algumas pessoas dizem assim, não, mas essa é telepatia, né? O sensitivo vai, invade a mente daquela pessoa, entre aspas, né? Estou falando aqui de sentido figurado, pega a informação e traz à tona. Seria fácil, né? É fácil entre aspas, para quem tem a faculdade. Mas não é o caso, porque a pessoa nem lembrava de coisas e ela falou daquelas situações e a pessoa disse, eita, era mesmo, né? Quer dizer, se fosse da mente dela, não tinha tido acesso à lembrança, né? Ter acesso à lembrança aí já é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso que o sonâmbulo faz. Fala de detalhes, né? Aí fala de detalhes a quilômetros de distância, né? Por isso que o Charles Lafontaine fala sobre essas questões aí do sonâmbulo, né? Esse potencial incrível do sonâmbulo, né? O Charles Lafontaine é um descrente, ele não acreditava no espiritismo. Mas o sonambulismo converte qualquer um, né? Dizem que as grandes escolas espiritualistas vêm através de grandes sonâmbulos. Tá? Toda essa origem espiritualista, escolas ocultistas, vieram desse conhecimento, após Mesmer. Ok? Então, para a gente contextualizar o que a gente está falando aqui, porque algumas pessoas acham que Kardec não falava, está Kardec falando aí nas instruções práticas sobre esse aprofundamento do transe, né? O estado de transe mais profundo, chamado êxtase, tá? Que continua nesse texto que eu mostrei para vocês, de Charles Lafontaine. Vocês podem ver no livro, quando vocês comprarem em Medeiros, vocês vão ver que ele vai falar do êxtase, que é muito fantástico, o transe chamado êxtase, né? Então, esse estado particular da vida humana, durante a qual a alma, desprendendo-se de seus laços materiais, recupera alguma das suas faculdades de espírito, tão profundo que é. Como a gente diz assim, está no fio, né? Se der um sopro, desencarna. Não é assim não, mas ela está muito livre do corpo, ok? Então, o estado de êxtase é um estado muito profundo de transe. O estado intermediário de transe, segundo Kardec, registrado nas instruções práticas, é o sonambulismo, que é bem profundo. Tá? Entra mais facilmente em comunicações com seres incorpóreos. Então, era muito comum
os sonâmbulos começaram a falar e descrever espíritos que estavam ali, parentes que já haviam falecido. Foi por isso que facilitou a vida de Kardec nesse entendimento espírita, porque ele já tinha essa experiência, já tinha notícias dos jornais, já tinha notícias da sua própria experiência como magnetizador, de contato com os mortos. Só que eles não entendiam, porque falar de morto, né, para aquela época era um absurdo, né? Então, Kardec, graças a Deus, Kardec começou a estudar as questões das mesas que se comunicavam. A partir dali, ele abriu um mundo, né, e viu que o sonambulismo tinha tudo a ver com as comunicações com os mortos. E aí, os magnetizadores começaram a se tornar magnetizadores espíritas, que foi uma modalidade que Kardec criou. Kardec não criou só o espiritismo, não, ele criou os magnetizadores espíritas também. Não é legal? Então, por que esses magnetizadores espíritas? Porque eles eram magnetizadores, mas quando se tratava da espiritualidade, quando se tratava de conversar com os espíritos, com os defuntos, né? Eu gosto de brincar, dizer assim, tem que ser espírita, né? Se não for, não vai aproveitar. Então, a gente usar esse processo, né? Alguém perguntou alguma coisa, não deu para ver, mas depois eu vejo. Esse estado se manifesta principalmente pelo fenômeno do sonho, dos sonhos, na soniloquia, na dupla vista, tá? Então, são estados intermediários até chegar ao sonambulismo, né? A soniloquia são pessoas que falam dormindo. Então, se você encontrar ou tiver alguém, ou conhecido, ou alguém que reclamar sobre isso, você já entende que são fenômenos que estão bem próximos do sonambulismo e vocês podem fazer teste com eles, tá? Magnetizar eles. Okay? Magnetizar para quê? Primeiro, para que ele possa se resolver, como se for um sonâmbulo, ou se for uma soniloquia, né, que está atrapalhando a companheira, o cara, ou a mulher, né, está conversando ali no meio da noite, sem ter nada a ver, né, a pessoa está dormindo ali, o outro está conversando. Conversando com quem? Isso é soniloquia, né, está conversando com alguém, mas está conversando. Então, a soniloquia é isso, né. A dupla vista já é uma coisa mais tranquila, né, porque a dupla vista são pessoas que pega na sua mão, começa a dar diagnóstico, começa a sentir a dor do outro, eles são estados de dupla vista, né? O sonambulismo natural, que é considerado uma doença pelo Cadastro Internacional de Doenças, pelo CID, né? Nós podemos ajudar, nós como magnetizadores podemos ajudar esses sonâmbulos a transformar, às vezes, né, um sonambulismo natural num sonambulismo magnético, encontrar a lucidez dessa pessoa e convidá-la para trabalhar conosco numa casa espírita, né? Então, sonambulismo natural, podemos testar, podemos ajudar, primeiro para que ele possa entender e poder controlar essa sua faculdade. Assim como a mediunidade não é doença, o sonambulismo natural também não é doença, mas é considerado como doença. Assim como a mediunidade, às vezes, é confundido com doença também. Porque dependendo do médico que você for lá, que você disser assim, eu estou vendo um defunto, o cara vai dizer, tá doido, peraí, tá alucinando, vou passar um remédio para ele aqui. E às vezes não é. Estou dizendo que há casos que realmente a pessoa está alucinando, né? Aí são doenças, são patologias que precisam realmente ser apuradas. Mas o médico que não tiver o conhecimento espírita, ele vai botar tudo na mesma balança, e não é. Existe mediunidade também, precisa ser apurado o caso, né? Assim como o sonambulismo também. O sonambulismo não é doença, Kardec coloca isso, não é doença. Então, o magnetizador pode e deve cuidar desse sonâmbulo para ele poder não ser tratado como uma doença. Tá? E o mais legal, né? Utilizar essa faculdade chamada sonambulismo e transformá-la de forma útil, né? Exatamente. Tem que ter cuidado com o esquizofrênico, né? Para não confundir mediunidade com esquizofrenia. E aí precisa ter um acompanhamento médico, tá? Nós não somos especialistas na área, mas é bom ter cuidado com isso, tá? Estão entendendo, né, o processo? Então, o êxtase também é o que eu falei para cima, né? Em cima aí, ó. O êxtase é o sono na parte do transe mais profundo, tá? Então, você vai entrar no estado de sonambulismo, se aprofundar mais, se a pessoa tiver, se for um estático, eles chamam de estático, né? Pessoas que podem entrar nesse estado de estático, né? De êxtase. Então, vamos à prática, pessoal? Estão preparados para a prática? Temos 36 pessoas, meu Deus. Estou no Maracanã, falando para tanta gente assim. Se bem que eu fui para a Federação da Bahia, tinha 400 pessoas lá. Quase eu morro, mas consegui. Jesus chegou e segurou na minha mão. Mas vamos lá. Ó, vocês vão esfregar as mãos, está no livro, tá?
de Barão de Poté, chamado Manual do Estudante Magnetizador. Barão de Poté foi contemporâneo de Allan Kardec, tinha um jornal chamado Jornal do Magnetismo. Eu ouvi falar que, inclusive, o Jacó está traduzindo o jornal dele, que bom, isso é massa. Tem em francês, eu não sei francês. Eu acho que não, né? Só se botar em trânsito para ver se eu sei, porque tem isso também, né? Às vezes a gente não sabe no estado normal. Então, aqui, ó, a gente vai esfregar um pouco as mãos de forma suave, ter força e respirar diafragmaticamente. Até a nossa querida lá dos Estados Unidos que fez a prece, ela ensinou um pouquinho, né? A inspiração diafragmática, é aquela que a gente inspira e o nosso buchinho vai aumentando, né? Então, a respiração diafragmática, a respiração profunda, ela é relaxante e altamente energizante. Estreguem as mãos, respiração diafragmática, afastem uma mão da outra e dê o comando mental. Se quiser fechar os olhos, melhor, porque a nossa visão, ela, às vezes, atrapalha por fechando muita atenção. Para a gente prestar atenção só nas nossas mãos. Então, afastem as mãos e dê o comando mental, saindo a energia das minhas mãos e lentamente aproximem uma mão da outra até sentir alguma coisa. Quando sentir alguma coisa, você para, tá? Se não sentiu nada, repete a operação. Respiração diafragmática, esfreguem as mãos, afastem a mão da outra, dá o comando mental, saindo a energia das minhas mãos e lentamente aproximar a mão da outra. Esse é o exercício que vocês vão fazer a partir de hoje, porque vocês começam a sentir ela numa distância, à medida que vocês vão aumentando, né, a capacidade fluídica, e vocês vão aumentando também o poder energético de vocês, tá? O Barão de Poté chamava isso de controle do magnetismo. Para que esse controle do magnetismo? Para que a gente possa fazer a doação fluídica somente necessária, para não doar demais, né? Nem faltar para mim, nem faltar para o próximo assistido que a gente vai cuidar. Ok? É importante a gente... Isso também, esse processo, dá para a gente descobrir se a gente é palmar. Se você sentiu na palma da mão, você é palmar. Ou se é digital, ok? Palmar, digital, ok? Então, você, de acordo com o que você sentir, ou pode sentir os dois também, tá? Mas é muito comum no início a gente sentir só palmar, tá? Depois vocês vão me revelar aí o que é que sentir, ok? Eu não gosto de dizer o que é que eu sinto, porque acaba influenciando de alguma forma, porque, eu vou dizer que sentiu uma coisa, aí você não sentiu, aí, mas sentiu outra coisa. Então, preste atenção nessa sua sensação. Ela é muito, muito sutil, né? E pode ser várias sensações. A Débora falou que sentiu. Palmar, pronto. Daqui a pouco eu vou explicar. Se é palmar, a gente vai explicar como é que a gente deve magnetizar palmar. E depois eu explico como é que magnetiza digital. Esse é o Dominique, que é um magnetizador francês. E aí continua o texto de Barão de Poté. E Barão de Poté disse que a partir de 10 dias a gente começa a sentir mais efeitos, né? Sobre esse controle do magnetismo. Se a gente fizer todos os dias, durante 10 dias, e aí a gente sente melhor esses efeitos e tal, tá? Na França tem muitos magnetizadores lá, ok? Ariadna também é palmar, beleza. Respiração diafragmática não tem segredo não, tá? Respiração, porque tem a respiração pulmonar, né, que aqui o peito sobe, você sobe até os ombros também, não é essa não, é aqui a barriga sobe, você vai, que é essa respiração diafragmática, ela é muito utilizada para quem canta, para poder dar sustentação da voz quando vai cantar, tem que usar diafragmática. Para quem sopra, exatamente, Medeiros é cantor, ele sabe. Então, o primeiro exercício que faz é o quê, Medeiros? Faz exercício de aquecimento vocal, não é isso? E o diafragma, porque o exercício do diafragma dá essa sustentação na hora que for cantar. Se não falta ar, na hora da música você falta ar e não canta mais, né? Então, no cearês, no cearês bem explicado, a gente enche o busto de ar. Enche o busto de ar, exatamente. Então é isso. Aqui outra magnetizadora, a Dominique, e aqui eu vou ensinar uma técnica que eu aprendi no livro Cura Prânica, do mestre Show. Aqui até foi o Gilberto que me indicou, né?
junto com a Ionara Rocha. E aí, a Dominique, ela cita o seguinte, ó, se a gente fizer esse exercício, se a gente apertar aqui com o polegar no meio, ok? Aí com outra mão aqui, ó, no polegar, aperto no meio da mão, se eu fizer isso, antes de fazer o exercício, de esfregar as mãos, entendeu? Se eu fizer essa apertar aqui, ó, com o polegar, a outra também, vocês vão notar que essa energia vai começar a irradiar para os dedos. Então, você começa a ser um pouco mais digital também. Porque é como eu falei para vocês, no início, a maioria da gente é tudo palmar. Aí, à medida que a gente vai magnetizando, começa a se tornar mais digital. Outra dica que eu dou para vocês com relação a isso é magnetizar a água. Quanto mais você magnetizar a água, melhor vai ser a sua sensibilidade, vai aumentando a sua sensibilidade, o seu tato magnético vai ficando mais apurado, tá? E foi assim também que eu me tornei mais digital, porque eu antes era só palmar. Eu até relatei isso com o João Francisco, lá do Leão, e ele disse que com ele aconteceu a mesma coisa. Ele no início não sentia nada, né? Aí, com o tempo, ele começou a sentir, hoje é um dos especialistas em tato magnético, né? Jacó disse que é uma das pessoas que tem o melhor tato magnético quiçá do mundo. Né? Então. Aí vocês podem ver aí na figura, vocês devem ter vendo aí, ó, palmar digital, não estão vendo? Conseguindo ver na figura? Então, o palmar, você tem que verter a palma da mão em direção à pessoa, ok? Na hora de magnetizar. Digital, você vai verter os dedos em direção à pessoa. Palmar, digital. Ah, mas eu não sei ainda, eu estou começando, eu estou na dúvida. Então faça misto, né? Faça com a palma e os dedos apontando para a pessoa, já que você ainda não sabe. Porque você vai, com o tempo, vai descobrir, ok? Você é digital. Muito bem, Atos, você é experiente. Digital é legal porque você pode trabalhar só uma área específica, né? Usando os dedos aqui, né? O Deleuze, ele é digital. Ele, no livro, as recomendações que ele faz na hora do passe, dá para entender que ele é digital. Okay? Digital, pode magnetizar até com o dedo só. Legal, né? Ah, você imagina que é um laser. Usa a imaginação. Né? Dá para fazer muita coisa, queimar um tumor. Enfim. Algumas mais profundamente sobre essas técnicas, eu vou começar a falar sobre essas técnicas em si, né? Eu hoje estou chamando mais de tecnologia, para ficar mais chique, né? As nossas tecnologias magnéticas. Então, a primeira tecnologia que a gente tem que cuidar é do rapport, a conexão, a empatia. É a gente envolver a outra pessoa de forma benéfica para que a gente possa atuar magneticamente nela. Se não houver esse rapport, se não houver essa conexão, essa relação magnética, se não houver, vai ter problemas na magnetização. Ou não vai acontecer nada, você não vai conseguir magnetizar a pessoa, que aí não é tão grave, ou o magnetizador vai passar mal e a pessoa vai passar mal também, que aí é grave, tá? Então, temos que ter cuidado com relação a essa relação magnética, para que ela possa ser estabelecida, e a partir daí a gente poder trabalhar, ok? É lógico que na primeira vez é um pouco mais difícil entrar em relação, mas à medida que o tempo vai passando, você, ou outras vezes que você for magnetizar, vai ser mais fácil de magnetizar e entrar em relação mais rápido. O Deleuze fala nesse livro, né, na instruções práticas sobre o magnetismo animal, acho que Medeiros tem, né, Medeiros? Nas instruções práticas, o Deleuze diz que é muito melhor um familiar. Por quê? Porque o familiar se conhece ali, então a relação magnética já é boa, né? Então, um filho, uma mãe, é muito melhor se magnetizar, muito mais fácil de entrar em relação, ok? Com relação ao rapport. Como é que é feito esse rapport? O rapport, ou conexão, é feito através, a gente pode aproximar a mão no frontal, por exemplo, ou no coronário, tá? E sentir a energia da pessoa, a partir daí você começa a fazer os passos, né? Agora, observa a reação da pessoa, tá? Ela pode ter alguns comportamentos, ficar meio assustada, alguma coisa assim, não é um bom sinal. Você faz alguns longitudinais, ok? Para poder facilitar essa relação magnética.
Essa relação magnética, ela só é dispensada, digamos assim, a gente não faz relação, né? A não ser, na verdade, a relação já acontece no meio do processo, que é no tratamento tratamento da depressão, ok? No tratamento da depressão, a gente, no caso de depressão séria, a gente não faz a relação magnética para evitar que a pessoa passe mal. A gente já vai para os dispersivos logo. Os dispersivos é também uma forma da gente ajudar na relação magnética, tá? Então, o primeiro passo é a relação magnética. O Frei Ugolino, que era um padre, um frade magnetizador, vivia no Sul aí, quem é do Sul aí deve ter conhecido, ouviu falar dele, né? Tem esse livro aí. Não recomendo que vocês não precisam comprar esse livro, não, que eu comprei porque eu gosto, né? Mas não tem muito a acrescentar, não. Para vocês que estão estudando, eu acho que não acrescentar, não. Mas ele fala sobre a relação magnética, como é que ele faz, aí um vídeo que tem no canal, né? Até ele mandou na época que Gasparetto tinha, né? O Gasparetto estava encarnado ainda. Gasparetto tinha um programa na TV, aí ele foi entrevistado, o Frei Ugolino. E aí a forma dele entrar em relação com a freira, ó, ele segura nos pulsos, né? Essa era a técnica magnética que o Barão de Poté utilizava, está registrado no livro dele. Segurar nos pulsos e aí sentir que a temperatura da pessoa está igual à sua, seria um desses processos. O Deleuze fala de tocar aqui no ombro, descer, pode ser também através de espaço, né, sem tocar, e aí você coloca polegar com polegar, o seu polegar com o polegar da pessoa, olhando nos olhos da pessoa, tá? Olho no olho e entra em relação. Sabe quanto tempo de relação magnética, mais ou menos, eles faziam? 5 minutos. Engraçado, né? Um passo na casa espírita não dura nem um minuto direito. Explica aí? Tem explicação não. Vamos pular essa parte. Então, aqui desse filme, ó, esse filme é bem interessante, tá? Vocês podem ver, assistir esse filme, que é esse aqui, ó, Regressão, o nome do filme. E é interessante porque essa menina, na verdade, né, que fazia regressão, na verdade, ela tinha um problema psicológico lá e tal, e ela enganou ele. Então, é muito comum, tá? Então, preste atenção com o teu sonâmbulo, porque a pessoa pode estar fingindo. Acontece. É mais raro na casa espírita, né? Porque geralmente a gente é mais sério, né? Mas acontece, tá? Assim como os espíritos gostam de enganar, né? Fingir que é um espírito superior, alguma coisa assim. Mas a mentira tem perna curta, a gente acaba descobrindo. Uma pessoa pode fingir o sonambulismo. É só dizer que não lembra depois, né? Mas dá pra gente ir vendo que aquilo não tem sentido, tá? As informações quebradas, esse tipo de coisa. Então, fiquem atentos, ok? E essa menina fez isso com esse rapaz, ela era sensitivo e ela criou na mente dela várias situações para que ele pudesse captar, e ele captava. Pode acontecer isso, ok? Tudo está na mente, né? Então, pode acontecer. Então, tem cuidado com relação a essas questões. É interessante ver esse filme por isso, tá? Então, o longitudinal, tá? Cure-se, cure-se pelo passe aí, já fazendo um spoiler do seminário aí, seminário não, do estudo, né, Medeiros, que vai ter a partir da próxima semana. Eu tirei essa foto desse livro aí, tá? Fazendo um seminário com Jacó, eu peguei essas fotos, essas imagens, na verdade, né? São desenhos. E essas imagens estão no livro Cure-se e Cure pelo Passe, do Jacó. Então, longitudinal, se eu for palmar, então tem que verter a palma em direção à pessoa, ok? Palmar, ok? Os expressivos longitudinais são mais eficientes na tranquilização, na harmonização geral, no adormecer do paciente. O que é se adormecer, pessoal? É colocar em transe, ok? E para curar tecidos e órgãos. Controlar tensões psíquicas e emocionais. Longitudinal. Esse longitudinal aí é digital ou é palmar? Digital, né? Estão vendo? Dele? Então, digital, se for palmar, tem que ser palma da mão, tá? Até lá embaixo. Então, esse aí dá para ver que é digital. As dispersões com técnicas transversais são muito mais utilizadas para adormecimento e desligamento de perispírito obsessores. Também
São úteis para desligamento do perispírito do paciente, placas, manchas, concentrados fluídicos, tanto os físicos como deixados pelos obsessores. Isso aí já coloca no livro. Tem outras utilidades também, né? O Kardec fala sobre uma espécie de, como fosse uma reação química, né? O fluido do magnetizador substituindo o fluido malsão do obsessor. Então, é importante a gente conhecer essas questões para poder trabalhar pessoas que possam estar doentes por questões energéticas dessa espécie, né? Por influências espirituais. Mas pode ser também a energia da própria pessoa, né? Uma desarmonia da própria pessoa, não só do obsessor, ok? Então, aí a pessoa começa a ajudar no processo de reequilíbrio energético da pessoa. Então, transversal cruzado, tá? Transversal cruzado, transversal simples. Simples fica uma mão ao lado da outra. Okay? Abre bem os braços, ok? Para não ficar o braço, o transversal tricô, que aqui não existe, né? Tem que fazer abrindo bem os braços. O transversal simples, ele é muito utilizado para crianças, porque o centro de força ele é mais da informação, né? Menorzinho, então os chakras, né, são menores, então a gente usa o simples e o transversal cruzado, ele é muito mais forte, ok? Aí Deleuze diz o seguinte: quando ao terminar a sessão, quer dizer, você está tirando a pessoa do transe, queira despertar o vosso sonâmbulo, fareis primeiro alguns passos sobre as pernas, a fim de descarregar a cabeça, porque às vezes a pessoa não consegue voltar para o corpo com sua plenitude. Então, é importante que a gente faça dispersivo nas pernas dela, tá? Isso ajuda para a pessoa voltar do transe. É até mais confortável para ela, ok? Uma das recomendações de Deleuze, ele era muito detalhista, né? Isso ajuda muito na nossa prática. Depois fareis transversais sobre os olhos para abri-los, dizendo ao sonâmbulo despertar. Todavia, muitas vezes permanece com os olhos fechados, mesmo depois de haver despertado. Então a pessoa fica curtindo naquele momento, tá? É o sábio Deleuze, exatamente. Kardec não chamou ele de sábio, não foi à toa, não, porque ele realmente era sábio. Kardec aprendeu muita coisa com ele. No lançamento desse livro foi justamente na época que Kardec começou a estudar o magnetismo. Eu tenho a impressão que Kardec comprou esse livro na época. 1825. Então, é muito comum, gente, quando tá voltando do transe, a pessoa tá ali, sabe? Ela tá curtindo aquele último momentinho ali, não quer abrir os olhos nem a pau, porque é tão bom aquele estado, não quero voltar, não, quero ficar aqui, né? Então, é normal que a pessoa demore um pouquinho a abrir os olhos, beleza? Porque o sono magnético realmente é muito bom. É uma experiência muito boa. Todo mundo gosta. Longitudinais e transversais, então veja aí, ó, com relação à viagem no tempo. Aqui a gente já vai falar uma técnica do Coronel Alberto de Rochas, que eu falei na aula passada, no nosso encontro passado. Não sei se vocês estão lembrados. Alberto de Rochas, que é Vidas Sucessivas, é um livro que ele tem, e ele fala muito sobre técnica também. Então, ele diz o seguinte nesse livro, né? Primeiramente, regressão de memória através dos passos longitudinais. Então, a pessoa começa a regredir no tempo através dos passos longitudinais. Então, ele vai lá fazendo isso no seu sonâmbulo, fazendo os longitudinais para que ela possa voltar no tempo. Essa era a proposta daquele momento, por isso que eu estou falando para vocês aqui, né? Depois, caminhando em direção ao futuro, através dos passos transversais. Então, ele faz isso, a pessoa volta no tempo, começa a entrar, aí ela entra no estado de letargia e começa a falar. Estou vendo isso, está acontecendo isso. Por exemplo, era um caso de uma senhora que já estava vendo que ela estava bem velhinha, mas ele queria voltar mais um pouco, né? Uma idade mais avançada, mas e chegar a morrer. Ela morre e vê uma luz, né? E ela descreve como é que foi a morte. Ela até faz assim um gesto da morte dela e tal, né? Parece que foi um problema no coração, foi um AVC, alguma coisa assim. Tá? E é interessante porque ele cita essa prática usando os longitudinais para aprofundar, né? E os transversais para avançar. Então, ele faz isso, tá? E depois ela volta para uma espécie de estado normal, né?
depois ela entra no estado de letargia. O que é o estado de letargia, gente? Fica toda mole, ok? Fica no estado toda mole, e ele começa a conversar com ela, perguntar o que ela está vendo, o que ela está sentindo. Principalmente as sensações. A gente falou em outro momento, não sei se foi na aula passada, sobre lembrar do passado, né? E aí a gente dizer para o sonâmbulo para que ele possa lembrar, né? Que não seria um comando bom de se dar. Mas a gente pode fazer isso, pessoal, para ele lembrar das sensações, o sonâmbulo lembrar das sensações e amarrar isso com ele, dizendo o seguinte, ó, quando a gente entrar em transe de novo, você vai lembrar dessas mesmas sensações na próxima vez. Entendeu? Não lembrar quando ele sair do transe, mas lembrar na próxima sessão. A gente pode dar esse comando. Tá? Por quê? Porque é um processo de desenvolvimento, é um processo onde eu estou fazendo essas sessões com o meu sonâmbulo, com a minha sonâmbula, então eu vou encontrar com ela depois, vou encontrar com ele depois, certo? Para dar continuidade ao trabalho. Ok? Espero que vocês entendam. Outra técnica importante, outra tecnologia importante no processo de transe é esse toque no frontal, ok? Era muito utilizado na época. Hoje, devido aos tabus que tem, muitos hipnotizadores ou hipnólogos não usam mais, mas tem os que usam, como esse aí, ó. Esse é um hipnólogo lá da França, é um francês, o nome dele é Mesmer, não um Mesmer comum, mas é um Mesmer com 2 M's. Então, esse Mesmer aí, lá da França, ele usa o toque na testa. Veja que ele está usando o polegar, ó. É uma das técnicas para a pessoa dormir, entre aspas, dormir não, né? Entrar em transe, né? E esse rapaz rapidamente entra no transe, ele bota no chão assim deitado. É muito interessante. Tem um vídeo, eu coloquei um vídeo no meu canal, tá lá, dele, né? Uma parte dele eu explicando. Eles chamam de toque de Charcot, é isso mesmo. É um dos pontos. Então você toca, e qual é o objetivo? Olha. Oi, Gilberto, pode falar. Se permite aí só, eu tirei uma... Foi lá no GEAP já, quando eu estava lá. Eu tirei uma dor de cabeça de uma jovem com esse toque, né? Uhum. Eu disse para ela, eu vou tirar... O que você está sentindo? Ela deu muita dor de cabeça há muito tempo. Vou tirar sua dor de cabeça. Aí eu pedi, fecha os olhos, vou contar de 1 a 3. Aí 1, 2, 3. Aí eu dei um toque. Ela abriu os olhos de uma vez e ficou olhando para mim assim, o que foi que você fez? É uma experiência, né? A gente vai dar. Pode se fazer isso. A gente vê muito, Gilberto, os hipnólogos fazendo esse tipo de coisa em demonstração. É bem interessante. E funciona, né, Gilberto? Então, na página 85 do livro, diz o seguinte, ó, pressionei-lhe um ponto situado no meio da fronte, que possui a propriedade de despertar a memória sonambúlica. Ok, pessoal? Atenção aí, atenção, pessoal. Memória sonambúlica. Então, se vocês querem despertar, a pessoa não está conseguindo lembrar, você pergunta para o sonâmbulo, ele não consegue lembrar. Você pergunta o nome da pessoa, a pessoa não consegue lembrar. Você pergunta o local onde ela está, ela não consegue lembrar. Faz esse toque aí, usando o polegar aqui, ó, na fronte. Você vai lembrar agora. Toca, dá o comando e geralmente funciona. Dela lembrar o nome, dela lembrar a situação. Ok? Ordenando-lhe que transportasse a um tempo mais anterior. Então, no caso aí, ele deu esse comando para que ela pudesse voltar no tempo. Tá? Tudo bem, gente? Então, novamente, aí o transversal, para a gente poder viajar aí no tempo nessa questão, e também sair do trânsito, se for o caso, né? Então, também Jacó fala nesse livro aí, né? Procure-se, cure pelo passo. Oi, Gilberto, pode falar. Essa colocação que você está fazendo é uma interpretação ou você já utilizou esse processo como o coronel já usou também? O coronel usou, no caso... A interpretação da leitura que você está fazendo o trabalho, sim, certo? Porque, sim, às vezes, nós podemos ter uma interpretação, como você fez 2 colocações, você diz, para fazer isso, a pessoa não lembrar, faça isso. Aí, quando você voltou à leitura, você diz assim, aí ele usou para voltar ao passado. Então, deu uma ideia que você está fazendo uma interpretação de leitura do trabalho, e não que você usou. Você já usou essa técnica com esse processo? É a pergunta. Eu usava de forma empírica, eu não sabia o que estava fazendo. Hoje eu sei.
Tá. Eu tocava na testa com essa intenção, mas eu não sabia se funcionava ou não. Eu tinha visto alguns hipnotizadores usando, e aí eu usava também. Você Mas conseguiu esse efeito aí, coronel? hoje lendo o Alberto de Rochas, eu tô sabendo o que é que eu estou fazendo, né? Antes eu fazia por imitação, né? Não sei. Eu estou perguntando se você conseguiu esse efeito aí. Sim, de lembrança, consegui. A pessoa Beleza. lembrar. Ela Tá não estava ótimo. conseguindo lembrar. Ela não estava conseguindo lembrar uma situação lá. Aí eu tocava na testa dela com essa intenção. Você vai lembrar agora. Tocava e funcionava. Havia situações que ela não lembrava de jeito nenhum. Aí eu não forçava, porque às vezes o sonâmbulo está cansado, né? Quando ele começa a mostrar sinais de Qual que é a cansaço. cidade? 74. O que está acontecendo? Eu tô numa cadeira, tricotando, assistindo TV. Tem alguém sentado na frente da TV, no sofá. Em que ano que você está? Não sei. Fala o primeiro algarismo desse ano que você está. Segundo. 8, Terceiro. 3, não. Terceiro. Eu tô tentando levantar pra pegar um jornal. Levantar pegar um jornal? E agora eu vou tocar na sua mão. Eu vou falar com a Jordana, que vai sair do corpo dela. E aí, Jordana? Você está vendo ela, Jordana? Tô. Como que ela está? Está bem? Está velha? Ela tá bem velha, Mostrar tricotando. sinais de cansaço. Geralmente, quando o trânsito demora muito tempo, aí a gente tira ela do trânsito para evitar fadiga fluídica, tá? Ok? Então, transversal cruzado na frontal ajuda tanto na viagem do tempo, pois não, Tayane, como também para tirar do trânsito. Tayane levantou a mão. Pode falar, Tayane. Tem uma pergunta aqui, Wagner, Sim, sobre fadiga fluídica. tá. E eu não vi tu respondendo, e agora eu fiquei em dúvida também. Vou fazer aqui, que é da Bernadette Piazza. Certo. Ela pergunta, ela diz assim, o magnetizador usa sua energia e pode sofrer de fadiga fluídica. O magnetizador, aí ela afirma isso, aí ela pergunta, o sonâmbulo também usa sua energia para que... E pode ter essa fadiga também, por isso que não deve ajudar mais que 2 pessoas por sessão? São duas situações diferentes. O magnetizador vai ajudar no transe, assim como ele pode ajudar no transe de diversas formas, né? Como a sugestão verbal, como ele tomar uma substância para entrar no transe, tudo isso são formas de entrar no transe, ok? O magnetizador tá beleza lá, colocou no transe, ok, beleza. Agora, a partir desse transe que o sonâmbulo tá, ele vai se desgastar. Por quê? Porque ele está se esforçando muito, está fazendo os processos de sonambulismo, né? Seja para diagnóstico, seja para observar algum fato à distância, seja para viajar no tempo para uma reencarnação, né? Fazer uma regressão de memória, como no caso dessa senhora aí, que ela tem um problema psicológico. Então, o coronel Alberto de Rocha usava muito esse recurso para tratar psiquicamente aquela pessoa, daquele trauma que ela ficou, ok? E aí, a fadiga é do sonâmbulo. Então, 2 sessões por dia é o que Deleuze recomenda nesse livro aqui. 2 sessões. Então, eu estou tratando de alguém ou estou usando essa sonâmbula, no caso assim, utilizando essa sonâmbula para ajudar alguém, fazer diagnóstico de outras pessoas. Nesse livro aqui, Deleuze fala que a gente pode e deve fazer com que esse sonâmbulo trabalhe com a gente para diagnosticar, para fazer um monte de coisa, né? Inclusive fazer pesquisas espíritas, mas ele tem um limite, né? E esse limite é 2 sessões por dia. Mas mesmo assim, mesmo que ele esteja no processo, né? Tá ali na primeira sessão, né? Tá na primeira sessão. Então, se o sonâmbulo começar a mostrar cansaço, então você vai se preparando para encerrar a sessão, ok? Para tirar ele do trânsito, para ele não entrar na fadiga fluídica. Ok, Tayane? Mas o sonâmbulo tem a sua fadiga. E outra coisa, Tayane, médium também se fadiga, está lá no livro dos médiuns, Kardec fala sobre isso.
Eu não entendo como é que um médium dá 20 comunicação por dia. Isso é humanamente possível. Ou ele está fingindo comunicação, ou então ele está se matando, porque se for comunicação de verdade, não dá para fazer isso não. Ok? Porque a comunicação mediúnica também desgasta. A sonambúlica desgasta. Por isso que Deleuze diz, 2 sessões por dia. Lembra quando eu falei de Edgar Cayce, que ele morreu de fadiga fluídica? Ele estava fazendo 8 sessões por dia. No caso, se a fadiga fluídica, eu não sei hoje, mas outro dia, em outro momento, sim. Eu não sei se vê se eu entendi. A fadiga fluídica, então, não é do magnetizador, é do sonâmbulo, é isso? Se o magnetizador magnetizar muita gente, ou magnetizar várias pessoas, né, com esse intuito de colocar no sonambulismo, ele pode se fadigar também, ok? Entendi. Mas no caso da sessão em si, por exemplo, eu coloquei ela no estado de sonambulismo, a partir daí é com ela. Porque eu coloco ela no transe, a partir daí é com ela, entendeu? Ela já começa no processo sonambúlico, aí o processo sonambúlico é o desgaste dela lá. O magnetizador está ali no controle, assim, só para tirar ela do transe. O desgaste já não é mais do magnetizador, é da sonâmbula, ok? Pode até ter um pequeno desgaste, mas vai ser bem menor do que o da sonâmbula, que é a sonâmbula que está na atividade ali, né? Na atividade psíquica. Oi, Medeiros. Só lembrando também que o magnetizador nos processos de atendimento, se ele também pode se exaurir, ele pode também entrar em fadiga fluídica. Pode. Mesmo sem botar ninguém sem sonambolizar ninguém. Exato. Só o atendimento, se ele atender muitas pessoas todo dia, toda semana, ele pode entrar em fadiga tranquilo. Só isso mesmo. Dependendo da pessoa, Medeiros, se ela tiver uma ligação com aquela pessoa que está magnetizada ou com o trabalho, só o fato dela estar na sala, ela pode entrar na fadiga. Com certeza. Porque é o caso da assistência. Tem gente que se engana achando que você está na assistência mediúnica, não se fadiga. Fadiga mais do que o médium. Você está na assistência de um magnetizador. Cuidado, você vai fadigar muitas vezes mais do que o magnetizador. Com certeza. E eu tirei essa prova dos 9 fazendo uma experiência, Medeiros. Eu peguei a balança mesmo. Era uma magnetização muito demorada que a gente fazia com a senhora de câncer e a filha dela ficava na assistência. Eu verifiquei o meu peso, né? Minha massa, digamos assim, antes do passo e depois do passo. Eu perdi, sabe quanto? 1 quilo após a sessão. Aí você pode dizer assim, não, mas porque se movimentou muito transversal, muito longitudinal, né? Pode ter sido, né? Pode ter sido isso. Aí sabe quanto foi que a filha perdeu? Era uma jovem senhora, essa filha. Ela perdeu 1,4 kg, sentadinha na cadeira, só bocejando, doando fluido para a mãe. Recebe aí? Pois é. Não é brinquedo. A Ariadna falou aí agora no chat que ela teve uma fadiga fluídica, né? Que ficou mal. Ela falou aí agora. Fadiga fluídica é pior do que a depressão, viu? Ele tem que ser tratado como uma depressiva. Toma dispersivo para cima, magnetização da água para a pessoa. Nem pensar em magnetizar ninguém, senão morre de fadiga mesmo. Oi. É bastante líquido, né? Bastante água magnetizada. Tem a Rosário lá do Leão, ela entrou numa fadiga, Jacomelo deixou ela de castigo mais de 1 ano. Oi. Não precisa magnetizar ninguém. Oi, Ariadna. Tá me escutando bem, vocês? Tô escutando. Eu fiquei mais de 6 meses. Pois é. Sem trabalhar. Em dezembro, agora esse último dezembro, eu comecei a ficar muito fraca. Aí fui pro médico, né? Ele falou que poderia ser a Covid. Aí começou a fazer exame, deu negativo. Aí depois acharam que é dengue. Aí no início de janeiro já estava desmaiando. Mas muito mal mesmo, assim, de ficar sendo ajudada mesmo, assim, para levantar e tudo. Uhum. E eu, na época, achei que podia ser uma depressão, né? Aí foi quando eu levei conversando com Beta lá do Leão. Betinha, sei. Aí Yara, aí quando fizeram o tato mesmo, à distância, eu tava
com a fadiga, fiquei mais de 6 meses em tratamento. E assim, foi muito difícil, porque eu queria trabalhar, mas não podia. Não pode não. E assim, parece uma velhinha que vai se apagando. Uhum. Sabe, eu queria reagir, mas eu não tinha força. E assim, tudo porque na pandemia eu cheguei que Jacó brigou comigo até por isso, comigo e com outros. Eu cheguei a atender a 18 pessoas por dia, A à distância. distância. A Nossa, distância gasta mais energia do que a À presencial. distância, foi isso que aconteceu. E eu ia muito para UTI. E aí eu Pior acho que ainda, o né? desgaste foi maior. Maior ainda. É. Então, assim, quando ele soube, ele falou, meu Deus, como é que a pessoa... Mas eu não fiz assim, eu fiz por falta de conhecimento, É, querendo ajudar, né? ia pro céu querendo ajudar, né? Ia mesmo, quase que eu, se não fosse Yara e Beta, foi pelo nada mesmo, viu? Pois é, tava no fio, né? É, porque Literalmente. os médicos não sabiam mais o que fazer. Não, faz diagnóstico, não encontra nada, né? Não Fadiga fluídica encontra. não encontra nada, não. É E eu, você que né? está doando energia. Aí agora não, estou tendo muito cuidado, até mesmo em atendimento à distância. Aí É, também eu vim descobrir que eu não consigo controlar ainda a minha doação, pois é. Esse né? exercíciozinho que eu mostrei para você ajuda bastante você fazer esse exercício aí para É isso que você aprender a estava controlar. falando, aí eu captei para fazer isso para mim. É. E não faça muita gente, não. Magnetize 5 pessoas, pelo amor de Deus. Não vai botar 20, não, porque vai desencarnar, minha filha. Eu não quero fazer mesa branca para falar com você, não. Oi, Gilberto. Oi, Gilberto. Interessante sobre isso é que Jacó, em todos os seus livros, fala sobre fadiga fluídica. Até o antigo livro do Passa, né? Também. Ele já falava. Uhum. Então, os estudantes de magnetismo têm atenção para o que está estudando. Não precisa alguém dizer que você está de fadiga. Eu não estou falando da irmã aí, mas só uma advertência. Observe a questão do seu estudo. Trabalho excessivo de doação energética leva a esse esgotamento. Então, você tem que aprender a medir a sua capacidade. Jacó dá, no manual do passista, né, várias conotações sobre isso, muito importante, para que você se observe, você se analise. Se você, no outro dia, não dormiu bem, está de ressaca, você teve perca fluídica, procure recuperar antes de fazer outro trabalho. Isso... Pessoas que trabalham com o público, muitas vezes, entram em fadiga sem saber, né? Uhum. Não está nem no passo magnético, nem nada. Só de relação. Está atendendo a pessoas, ou seja atendimento profissional em termos terapêutico, seja profissional em termos de atendimento, de venda ou outras questões, em contato com as outras pessoas, às vezes entra sem fadiga, porque há uma doação livre, né? Exato. Isso. Mas ao trabalhador, dá atenção ao estudo que indica. Eu, por exemplo, lá no GEAP, eu trabalho com 4 pessoas. Então, começa... mas você pode atender mais? Até pode, mas não deve, né? Ou deve, mas não pode. Essas questões são muitas. Cada um tem que verificar seu potencial. Exatamente. Nós não vamos conseguir, gente, melhorar todas as pessoas, mas a gente tem o dever de fazer com aquela que vem ao nosso alcance o melhor, a quantidade que nós podemos fazer. Não adianta você querer abraçar, né, o mundo que não dá certo. Né? É verdade. É verdade. Olha, é muito comum a gente ficar de ressaca, ter dificuldade de acordar no outro dia. O Deleuze fala nesse livro aí, Instruções Práticas, de dores. Se você tem uma dor, assim, por exemplo, eu tenho uma dor de estimação no joelho, né? Que eu tinha uma moto e eu pedalava, ela pegou compressão e eu bati o joelho no guidão da moto, né? E durante muito tempo eu senti essa dor de estimação. Até que um preto velho deu um passo no meu joelho até hoje. Tô caçando a dor e não acho.
Mas assim, essa dor eu achava interessante, sabe por quê? Porque às vezes eu não estava com a dor, e quando eu começava a magnetizar, que estava perto da fadiga, a dor começava a voltar. E é o que Deleuze diz, né? Deleuze diz que essas dores podem voltar quando está próximo da fadiga, né? Quando a pessoa está se cansando magneticamente. Oi, Lúcia, você ia falar, Lúcia, levantou a mão, já deve estar com a câmera na mão, a mãozinha levantada. Não. O Gilberto até já iniciou o que eu queria falar. Não só, né, o magnetizador magnetizando, fazendo o tratamento ali direto, mas qualquer pessoa que esteja envolvida no trabalho no dia, né? Exato. E até mesmo no atendimento fraterno, né? Muitos atendimentos fraternos também causam... Desgasta, porque eu tanto faço atendimento fraterno no GEAP quanto no Camilo Flammarion. E no Camilo tem menos pessoas, né, para ajudar. E tinha dia que eu estava sozinha no atendimento fraterno, muitas pessoas. Então a gente percebe a diferença, né? Começa a se sentir mais cansado, né? Dessa questão da perda fluídica, né? Então, todo o trabalho que envolve o magnetismo, a gente está predisposto, né? Se não tiver um certo cuidado, né, de entrar na fadiga fluídica. Uma das formas de evitar é, antes de começar o trabalho, todos os magnetizadores, pessoas da casa, coloca as garrafinhas, leva uma garrafa d'água para você, faz uma prece todo mundo ali, coloca a mão em direção, porque os espíritos não têm fluido, não dá para fluidificar a água, né? Então, os magnetizadores ali colocam a mão em direção às águas ali que estão na mesa, para todo mundo, cada um com sua garrafinha, cada magnetizador, pessoa do atendimento fraterno, cada um com sua garrafinha, energizando sua água ali naquele momento, os 5 minutos de oração, depois vai para o seu ambiente de trabalho, toma a cada sessão, você magnetizou alguém, toma um copo. Vai magnetizar outra pessoa, toma outro copo. Ali é uma forma também de evitar a fadiga. Bernadette chegou. Oi, pois não, Bernadette, você quer falar? Desculpa a voz. Eu queria dizer que vocês têm sorte do sol aí no Brasil, porque é bom para fadiga fluídica, ou ficar perto da praia, coisas assim. Aqui a gente mora num lugar que é muito, muito nublado o tempo todo, não tem mar. Então, é difícil pegar essa energia da natureza. Mas essa dica que você está dando da água aí, de tomar uma água aí entre cada paciente, é uma dica muito boa. Obrigada. Sim, aprendi com Jacó e passei nos parques, entendeu? O contato com a natureza. Lá no Japão, desde 80 e 84, 82, ele já tem esse chamado banho de natureza, banho de floresta, né? Então, esse contato com a natureza energiza. O próprio Frei Ugolino, que eu falei dele ainda agora, né? Botei a imagem dele aqui. O Frei Ugolino fazia isso. Eu perguntava para ele, como é que o senhor se energiza? Ele disse, eu vou aqui para o meu jardim. O jardim dele é maravilhoso, com árvore. Ele dizia que abraçava uma árvore. Frei Ugolino, pela minha própria experiência, eu sei que esse trabalho de doação é um trabalho bastante cansativo. Depois de eu só ficar várias horas fazendo esse trabalho, como é que o senhor repõe as energias? Como é que o senhor se reequilibra? Eu dou uma voltinha, venho visitar a gruta. Meditando, rezando, elevando a minha alma a Deus. Procuro ver as árvores, esta grande sapucaia que é tão maravilhosa. A cura por imposição das mãos é muito fácil. Basta para isso apenas friccionar bastante as mãos até esquentar bem e saber onde e como colocar as mãos. Então também, tanto faz se alguém é católico, se é protestante, se tem outra religião, até mesmo que não tenha religião, qualquer pessoa pode curar. Essa força, esse poder está à disposição de todos, como está à disposição de todos a água que Deus criou, está à disposição de todos. É isso que eu faço também. Pode me chamar de louco, não tem problema não, mas eu me abraço com a árvore, entendeu? Eu faço aquele rapó com a árvore para poder
né? Receber a energia da natureza. Então, a praia, amo praia, a praia também ajuda, montanha. O contato com a natureza é fundamental para qualquer magnetizador para evitar fadiga fluídica. Oi, Ariadne. Não, era isso que você está falando. Eu sou trabalhadora do Leão, né? E lá a gente trabalha assim. Todo mundo magnetiza a água, né? Até para os assistidos. Aí magnetiza nossas garrafinhas. E faz justamente isso. Quando a gente está começando a sentir um pouquinho cansada, vai ali fora, abraça uma árvore, ou então só dá um passeio. Por isso que Jacó puxou minhas orelhas, porque ele falou, você faz tudo direitinho aqui. E em casa eu esqueci vamos dizer assim, de coisinhas que eram fundamentais. Eu não magnetizei água para mim, eu não dei um descanso, eu não fiz nada disso. Entendeu? E lá a gente faz isso, isso é rotina de cada magnetizador lá. Por isso que lá a gente às vezes sai de lá até muito bem mesmo, né? Porque a gente, além de estar tomando água entre um assistido e outro, ainda dá aquele passeio ali no jardim, conversa ali com as plantas, a dona Dagmar está sempre por ali. Com certeza. Mas em casa, infelizmente... E a respiração, viu, Ariadne? A respiração diafragmática também ajuda. Pois é, tudo isso, viu, Gilberto? Tudo isso eu sabia e eu vacilei, infelizmente. Não tive mas escapou, né? Não precisou fazer mesa branca para falar com você, não. Não. Ô, Medeiros, Medeiros levantou a mão. Acho que eu ainda vou ficar um tempo por aqui, não sei. Acho que sim. Ainda completando aí o assunto de fadiga fluídica, eu participo também do grupo de atendimento à distância e eu só atendo mesmo 2 pessoas. Mais do que isso, eu não atendo. E lá no presencial, era no máximo 3. E a cada intervalo eu fazia uma boa respiração diafragmática para poder atender o seguinte. Porque não adianta você querer fazer demais para depois você estar passando mal, né? Nós tivemos casos, a Rita sabe que teve um magnetizador lá no GEAP que teve uma fadiga fluídica que, olha, ele deu trabalho, a gente interrompeu o trabalho por conta da pandemia e ainda ficou sendo assistido à distância por conta de uma fadiga fluídica. Ele queria atender 5, 6 pessoas e as sessões que ele fazia era de 20, 30, 40 minutos e ficou numa situação difícil. Então, o conselho que eu dou é para ninguém querer fazer, mas é porque tem gente necessitando. A gente sabe que tem gente necessitando, mas ninguém pode ir além dos nossos limites. Isso é que eu vejo. A caridade tem que começar por nós, gente. A gente não pode fazer um absurdo desse e querer atender todo mundo, né? Até porque a gente não é médico curador. O médico curador atende 1000 de uma vez sem cansar, mas a gente é magnetizador. O magnetizador aura energia de si, né? Dada a sua própria saúde, como diz Kardec lá. É o próprio Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que ele pode cobrar. Os magnetizadores da época de Kardec cobravam por isso, porque ele dava da sua própria saúde, às vezes dava da sua própria saúde, né? Sua própria força vital. Isso é muito sério, gente. Então, lógico que a gente está na casa espírita, ninguém vai cobrar, né? Mas a gente tem que cobrar da gente mesmo, entendeu? Ter cuidado com a gente. A gente quer ficar encarnado durante muito tempo, né? Não quer morrer assim, né? E magnetizador vive bem, vive bastante tempo, desde que ele não extrapole, né? Tudo em excesso é veneno, não é verdade, gente? Vamos passar aqui, eu vou adiantar um pouquinho para a gente ver, ó. Se julgar necessário despertar-lhe, vos satisfareis em fazer para ele alguns passos transversais a certa distância, convidando docemente a que se desperte, e não ordenando com um tom de autoridade. Essa era a forma carinhosa de Deleuze de tirar os seus atendidos do transe. Aqui a gente vê a questão do sopro frio. Eu encontrei primeiro em Kardec, mas também encontrei no Alberto de Rocha, né? O senhor de Rochas, aqui é o depoimento do próprio sonâmbulo. O senhor Alberto de Rocha soprou meus olhos, né? Que na verdade é a fronte, tá? Na altura da testa, dá um sopro frio rápido. E forte, né? Senti que me enrijeço, né? Que ficou meio duro, né? Perco a consciência do que se passa. Em seguida, reabro os olhos, um pouco aturdido, como se estivesse acordando, né? Como despertada de manhã.
Então, esse foi o relato da sensação dele quando saiu do transe através de um sopro na fronte, ok? É uma das técnicas que a gente usa, tá? Aí Kardec falando sobre o sopro. Muita gente acha que Kardec não falava de magnetismo. Olha Kardec falando aí na Revista Espírita de 1866, Allan Kardec falando de sopro, Allan Kardec falando de sopro. Então, aí, só para a gente contextualizar, era um sonâmbulo que disse o seguinte, Kardec registrando, ó, felizmente ele indicou-nos o meio de despertá-lo instantaneamente, que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passos magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Então, para que ele pudesse acordar mais rápido, o próprio sonâmbulo ensinou como fizesse, como o magnetizador fizesse, soprasse fortemente na altura da fronte dele, da testa, né? E assim ele fez, e o sonâmbulo voltou, acordou do transe, né? Saiu do transe. Ok? Pois não. Nosso tempo. Sim, o tempo acabou, né? Bem, pessoal, o que eu queria passar para vocês, né? Tem muita coisa ainda, Wagner? Se tiver adiante... Não, a parte prática que eu queria passar para vocês, eu já passei bastante o que eu queria, né? O que falta aqui é mostrar algumas fotos para que vocês possam ter ideia, né, do que vocês vão se deparar. Então, eu vou adiantar aqui para as fotos, para vocês entenderem. Aqui é Kardec falando sobre a questão da intenção, que ele fala sobre 3 intenções, que é a intenção do sonambulismo, a intenção de tratamento, que é de cura, e a intenção do tratamento da obsessão. São as três intenções que o magnetizador pode ter, sendo um magnetizador espírita. Nessa parte aqui, falando sobre a catalepsia, né? Que esse é um livro mais antigo que eu tenho. Ele fala sobre o sono magnético. Foi a primeira vez que eu me atentei, né, a estudar com mais seriedade o sono magnético, tão falado por Kardec, pelos magnetizadores clássicos. E aí ele fala sobre esses estados, né, que pode usar sugestão, pode usar misturado os dois, né, pode usar vários tipos de forma de magnetização, através da sugestão, através dos passos, através da alucinação, que seria através do olhar magnético, tá? E aí ele ensina como colocar no estado de catalepsia. Então você coloca, a pessoa vai colocando a pessoa no transe, né? Vai fazendo os longitudinais lentos, a pessoa vai aprofundando o transe, uns 5 minutos ou mais, 10 minutos de magnetização, né? Por isso que eu uso uma mão só, você usa uma mão, aí se você cansar, você usa a outra, tá? Você pode usar as duas? Pode, mas como você vai passar muito tempo magnetizando, você usa uma mão magnetizando, quando cansar, use a outra. Essa é a forma prática de vocês trabalharem, ok? Os magnetizadores ensinavam dessa forma. E aí, você vai magnetizar alguém para colocar o braço na catalepsia, para testar se está funcionando, então você vai do ombro em direção à ponta dos dedos, lentamente, para colocar ela no estado de catalepsia, com essa intenção. E aí vai ficar durinho lá, o braço lá em cima pendurado, ok? Como vocês vão ver aqui na foto. Aqui é Dave Elman, com relação à hipnose, que eu vou dar uma pulada aqui. Veja que elas estão no estado de catalepsia, tá? Isso foi em Maceió. Aqui foi na cidade do Porto, em Portugal. Então, fui magnetizando aí, da fronte até o gástrico, e depois eu fiz o teste para ver se estava aprofundando o transe, e ela ficou no estado de catalepsia nos 2 braços. Tentei na perna, mas não consegui. É normal acontecer isso, certo? Tá? Essa aqui é a Patrícia, foi ela que deu a comunicação da minha mãe, né? Deu esse presente. Eu recebi esse presente em Portugal. Minha mãe é chique, né? E a Patrícia estava colocando seu marido, o Joaquim, que é amigo nosso, no sono magnético. Aqui, esse senhor desencarnou de Covid recentemente, mas ele também sendo magnetizado. Essa é a Helena, que foi responsável por me levar para Portugal, ela magnetizando ele. Inclusive, ela fez uma psicografia para ele, que ele era viúvo, havia perdido a esposa mandou uma mensagem através dela. Vejam aí, eles estão todos fazendo essa questão da magnetização, ensinando para eles, né? Para depois colocar no estado de catalepsia. Aí foi no Leian, esse rapaz, foi outra senhora que eu ensinei ela a colocar no estado de catalepsia. Ele colocou os braços, né, e as pernas no estado de catalepsia, no Leian. Esse aí foi no último seminário que eu fui lá em Jacó. E ali em Belém do Pará, o Jorge, que ele era muito sensível, é um médium sonâmbulo, ele ficou no estado de catalepsia. Que foi no ambiente de trabalho, meus cobaias, né? E esse menino ficou no estado de catalepsia, né?
observa aí que só com a perna segurando aí, então, tudo com espaço magnético, não dei nenhuma sugestão, né? Totalmente magnético. Essa aí foi a Cecília, estudante de enfermagem da UFCG, também ela gostou muito da experiência, né? Inclusive magnetizava as pessoas, depois ela aprendeu a magnetizava e gostava, né? E ela ficou no estado de catalepsia também. Essa é Lúcia, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, foi quando a gente fez um encontro lá em Natal, e ela é uma médium sonâmbula. Foi a minha primeira experiência com sonambulismo, foi através dela. Foi uma experiência fantástica. E agradecer a vocês a paciência, né? E contem comigo o pouco que eu sei, passar para vocês, e agradecer a Deus por essa oportunidade de ser útil, né? E continuar firme como magnetizador, que não é fácil não, né? São várias questões que nos atrapalham como magnetizadores. Mas o que dói mais é nossos próprios companheiros não entendendo o nosso trabalho. Mas Jesus entende. Obrigado a todos vocês. Meu amigo Wagner, nós é que agradecemos em nome do GEAP, da Escola de Magnetismo Camilo Flammarion, e lembrar que no próximo ano, se Deus quiser, quando tudo estiver normal, o Wagner vai estar em Fortaleza fazendo o seminário, talvez antes do reinício do nosso curso. De acordo com as vacinas aí, eu acho que talvez de fevereiro dê para a gente voltar, né, Gilberto? Se Deus quiser. E eu quero ver se, para a abertura do curso, que o Wagner vai dar uma aula no nosso curso, mas eu estou pensando em trazê-lo talvez antes, tá? Para fazer uma abertura fazer um seminário antes do curso. E agradecer a presença de todos e lembrar que sábado nós estaremos aqui no mesmo horário, começando o estudo do livro Jacomelo, Cure-se, Cure pelo Passe. Então estão todos convidados. Quem for de Fortaleza, que não tiver o livro, pode me procurar no meu celular, que a gente manda entregar em casa, viu? Esse livro do Deleuze também nós temos na nossa livraria do GEAP. O livro do Charles Lafontaine também nós temos na livraria do GEAP. Quem precisar for de Fortaleza, nós temos e mandamos entregar em casa. No mais, agradecer ao Wagner mais uma vez, agradecer a presença de todos. E no próximo sábado estaremos todos juntos novamente. Quer falar alguma coisa? Cure-se e cure pelo passe, né? Cure-se e cure pelo passe. Quero no sábado é que horas que começa? Você já 6 horas. Em nome da escola, mas eu quero agradecer muito especificamente porque o Wagner é um acordador dos espíritos que dormem. Ele pensa que é o magnetizador de levar as pessoas a dormir. É o contrário, ele é o cara que faz as pessoas acordarem para o magnetismo. Que Deus te abençoe, te ilumine e te ampare sempre no teu trabalho. Que as mentes ouvintes, que ora estão conosco, possa perceber o seu papel e sua atividade em sua caminhada. Possa esse despertar para o estudo, enriquecer a sua alma e a alegria de ser útil através do magnetismo. Que Deus, na sua bondade infinita, permita que cada um de vocês e cada um de nós sejamos multiplicadores desta ferramenta abençoada e que Deus, na sua bondade, colocou simplesmente nas nossas mãos, faltando apenas a vontade para ser ministrada, direcionada e caminhada para o bem que ela merece. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.